Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É interessante como cada dia a gente começa as jornadas da gente, não é? Evocando, invocando este santo sinal da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma coisa muito boa, mas para notar também que hoje o Evangelho vai falar de um outro sinal que não será o sinal da cruz, mas o sinal da ressurreição. A gente dá o devido lugar na vida da gente ao sinal da cruz. Muitas vezes é de se interrogar se realmente a gente é daquele tipo de gente que é marcada com o sinal da ressurreição. Se a ressurreição de fato é um sinal que a gente consegue decodificar, um sinal que a gente consegue entender, um sinal no qual a gente consegue crer. E Jesus de fato fala desse sinal também, o sinal que é dado para mim, para você, para todos nós. Estamos continuando esta 16ª primeira semana do Tempo Comum. Nós a começamos ontem com a leitura do Evangelho segundo o evangelista Marcos. Continuamos a nossa escuta, vimos a misericórdia, o amor, a compaixão de Jesus em relação àquelas multidões que estavam ali diante dele, que eram como ovelhas sem pastor. E nós podemos ter essa alegria de dizer que nós não somos como ovelhas sem pastor. Todos os dias o Senhor aqui nos reúne, Ele nos dá o seu alimento, Ele nos conduz para as águas refrescantes, Ele sacia a nossa alma. E assim a gente quer viver cada jornada dessa. E como é bom isso, porque se sentir ovelha de Cristo significa dizer que a gente escuta a voz de Cristo, porque nosso Senhor diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. A gente não se confunde em meio às muitas vozes que pode existir no mundo. A gente sabe exatamente de onde provém a voz que nos conduz, a voz que nos guia, a voz de Jesus, o bom pastor. E o texto que a liturgia nos oferece hoje do Evangelho de Mateus é no capítulo 12, versículos de 38 a 42. Portanto, Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 42 é o texto que a gente recebe hoje na liturgia como palavra que o Senhor dá para inspirar essa nossa jornada. E o que é que nós encontramos nesse texto de hoje? Alguns mestres da lei, mas espera aí, vamos lembrar onde é que nós estávamos no sábado passado. Você se lembra direitinho o que foi que aconteceu, né? Os fariseus tinham feito uma reunião, um conselho, e tomaram a decisão de eliminar Jesus, de matar Jesus. E nós vimos dois movimentos de Jesus. O primeiro foi se afastar daquele lugar onde ele estava, não é? Retirou-se. E aí a gente foi aprofundando o sentido também de se retirar, de cada dia poder se retirar. E lembrando aquela palavra de Jesus, que todos nós que estamos cansados precisamos de alívio, devemos encontrar nele o nosso refúgio. Então Jesus é o nosso lugar de refúgio, Jesus é o nosso lugar deserto. Ele é o bom pastor que nos conduz para as águas refrescantes, e ao mesmo tempo nós devemos encontrar esse tempo, esse lugar deserto para nos encontrar com Ele. Ontem eu falei tanto assim para muitos, um tempo onde a gente se recolher para refletir, ouvir a palavra de Deus, algum cantinho na casa da gente onde a gente pudesse conservar algo que tem vida, que vai crescendo, que a gente vai notando, o crescimento vai acompanhando. Ontem eu recebi algumas fotografias de algumas pessoas me mandando, mostrando o cantinho da casa delas, onde eles desenvolviam esse cuidado pela vida, numa planta, plantas suculentas, plantas de flores, aquele cantinho de vida, não é? Onde a pessoa pode fazer sua espécie de deserto cotidiano, cuidando da vida, cuidando das plantas e ao mesmo tempo cuidando de si mesmo na relação com a criação de Deus. Tomar cuidado, contato com a criação é algo muito bom para a vida da gente, não é? Nos ajuda a viver bem cada dia. Então, desenvolver esses hábitos, essas qualidades na vida da gente, essas coisas que são valores que a gente pode agregar à nossa existência.
experiência. Jesus se separou, se afastou, buscou um lugar onde fazer, digamos assim, o seu retiro. A outra coisa que nós notamos é que Jesus cuidou das pessoas, curou as pessoas. Eu já disse e insisto muitas vezes que esse verbo em grego terapeuein, que é o verbo para curar, ele serve também para falar de cuidar. Não é como eu estava dizendo assim, que quem cuida das plantas, etc., está cuidando da vida, mas não só cuidar da planta, não só cuidar dos seus animaizinhos, cuidar também das pessoas, sentir interesse, sobretudo cuidar de pessoas mais necessitadas, cuidar daqueles que precisam. Ver quem é que precisa do meu cuidado, porque não tem coisa melhor para a gente cuidar da gente senão cuidar dos outros, desenvolver afeição, cuidado, compaixão pelos outros. Essa foi a atitude de Jesus também no Evangelho de ontem. Viu que ele saiu com os discípulos tinham saído, andado a pé, pregado, feito atividades de cura, eles estavam cansados e Jesus pegou uma barca e foi com eles para um lugar deserto, mas quando ele chegou lá a multidão já estava presente. Não é? E Jesus de novo, mesmo ali, continuou a se interessar por aquelas pessoas. Né? Já tinham feito uma travessia de barco, já tinham repousado já um pouquinho ali no início da viagem e ali de novo foi cuidar das pessoas. Então, saber que o cuidado também com os outros é bom pra gente. Não no sentido de a gente nunca querer cuidar da gente, não. A gente tem que ter cuidado do rebanho, que Jesus nos oferece, cada um de nós é uma ovelha de Cristo que a gente pode cuidar, mas ter cuidado também sobre nós, a responsabilidade sobre a nossa vida, atividades que demonstrem o amor que a gente tem por a gente. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. É preciso ter uma sadia relação consigo para que a gente possa ter uma sadia relação com os outros, possa cuidar dos outros. Se eu não sei cuidar de mim, como é que eu tenho experiência para cuidar dos outros? Então, atenção para isso. Então, foi esse o texto onde nós estávamos no sábado, né? E agora nós entramos nesse texto de hoje, o capítulo 12, versículos de 38 a 42. Está vendo aí na ambulância que está levando? Sempre que eu escuto essa ambulância, quando ela passa aqui, eu sempre penso assim dentro de mim, ou ela não está vazia, ou ela está indo em busca de alguém. Sabe o que a gente pode fazer numa hora como essa, né? Quando eu ouço assim a ambulância, eu penso e peço a Deus por quem vai ali dentro, ou por quem vai ser trazido ali dentro, não é? Rezar por esses que vão dirigindo. Então, são coisas que a gente pode ligar no dia a dia da gente. Esse tipo de cuidado, desenvolver isso, são atitudes que a gente educa dentro da gente, não é? Às vezes quando a gente está no trânsito e vem uma ambulância dessa, a gente precisa abrir o espaço para a ambulância poder passar, não simplesmente ficar agitado porque tem que abrir e passar, mas pensar em quem vai lá dentro e que eles vão levando socorro, ou estão socorrendo ali alguém dessa mesma forma, levando socorro, né, tendo cuidado por alguém que está ali dentro. Quem será? É uma pessoa idosa, é um pai de família, é uma criança? Rezamos por ele, né, que agora está indo ali ou sendo socorrido ou alguém que vai para buscar essas pessoas. Assim, dentro da cidade a gente vai tendo os cuidados, desenvolver esse tipo de atitude dentro da gente. Ou então, por exemplo, para diante do semáforo, vai naquela pressa, apareceu amarelo, ficou vermelho. Aí lembra assim, sabe, o vermelho me faz pensar no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o vermelho me faz pensar no fogo do Espírito Santo. Quem sabe nessa hora, enquanto a luz está vermelha ali na sua frente, em vez de me consumir com raiva porque eu tenho que andar depressa, eu vou vir do Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, estender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. A gente vai fazendo oração assim no dia a dia, vai enchendo a vida, vai povoando o coração de uma presença positiva, de uma presença de Deus. Então, o texto do Evangelho, voltamos, né, já que a Sirene já foi-se embora. Então aqui o texto do Evangelho mostra alguns mestres da lei, alguns fariseus que disseram para Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Um sinal realizado por ti. Para que eles estão querendo ver esse sinal realizado por Jesus? Eles já tomaram uma decisão. Eles estão querendo matar Jesus. No fundo, eles querem pegar um sinal que eles possam usar como sinal de contradição para fazer uma acusação a Jesus, porque na cabeça deles tudo aquilo que Jesus faz é por força de espírito maligno. Eles querem ter motivo, não é, de apanhar Jesus em alguma falha, na doutrina, no
que Jesus possa realizar, mas os sinais que Jesus realiza não são sinais para satisfazer a vontade deles. Olha só, eles querem que Jesus faça um sinal de acordo com a vontade deles. Esse é um risco que muitos de nós podemos ter também. Aquela relação com Deus em que a gente quer dobrar a vontade de Deus à nossa. Quer que Deus faça aquilo que a gente quer que Ele faça. Como se o que Deus vai fazer, o que a gente quer que Deus faça, seja melhor do que aquilo que Deus tem para fazer por nós. Por isso que Jesus, quando nos ensina a rezar, Ele diz: seja feita a vossa vontade. A oração não é dobrar a vontade de Deus à nossa vontade. A oração é a gente se predispor para acolher a vontade de Deus. Se não, é magia. É magia, é a gente querer fazer algum ritual, alguma coisa, para puxar Deus para fazer o que a gente quer. E aí, inclusive, muitas práticas, não é? Hoje Jesus, daqui a pouco a gente vai ouvir falando, não é? Do sinal de Jonas. O sinal de Jonas. Quando Jonas prega na cidade de Nínive, ele prega para que as pessoas se convertam. Então as pessoas fazem jejum como um sinal de penitência, como elas se convertendo para acolher aquilo que é o que Deus quer. Hoje em dia tem muita gente que quer fazer jejum, isso, aquilo, outro, mas como se fosse para fazendo isso, dobrar a vontade de Deus para aquilo que você quer, os seus interesses. Até parece que é uma causa boa a que você pode ter, não é? Uma boa intenção, não sei o quê. Mas por melhor que seja a sua intenção, por melhor que seja o seu desejo, Deus ainda é melhor do que tudo isso. Deus ainda supera tudo isso. E o caminho de Deus pode ser construído dentro da contradição. Dentro da contradição. Olha só aqui o que é que Jesus vai dizer. Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Uma geração má e adúltera. Olha, quando a mente está adulterada, quando a mente não está na sintonia daquilo que Deus quer, por mais que você veja sinais, a sua mente já está adulterada. Você não vai conseguir interpretar da forma correta. Você vai colocar todas essas coisas dentro das suas categorias. Olha a história que a gente ouviu alguns dias atrás, a história de José no Egito. Não é? Deus fez promessas a ele, que ele seria grande, aí depois o que é que acontece? Os irmãos ficam com inveja, ele é vendido, vai terminar na prisão. Se José fosse interpretar as coisas ao modo dele, ele podia dizer assim, tá tudo dando errado, mas ao contrário, Deus estava construindo a história a partir dos critérios dele. E o que é que José tinha que fazer? A única coisa que José tinha que fazer era pedir a Deus essa graça de entender o que é que Deus quer. Aquela oração de Salomão que nós falamos na semana passada, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9, quando Salomão pediu a Deus, Senhor, dá-me um coração que saiba escutar. No fundo, o coração que sabe escutar é o coração que também sabe ver. É o coração que sabe enxergar e que por isso aprende a interpretar. O coração que escuta é o coração que é obediente, que quer fazer a vontade de Deus e não a da gente, nem quer dobrar a vontade de Deus a nossa. Olha, qual foi o sinal de Jonas? Jesus está dizendo aqui que não vai ser dado nenhum sinal a eles a não ser o sinal de Jonas. Ele diz, com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, o sinal de Jonas é o sinal da morte, porque Jesus, quando ficará 3 dias no ventre da terra, é porque ele vai estar morto. Agora, está morto e no seio da terra, e aí Maria é o grande exemplo disso, porque Maria era a única que estava convencida e acreditava e guardava no coração dela a esperança no sábado santo. Todos os outros estavam desesperados, tinham fugido. Nossa Senhora não, conserva a esperança. Portanto, o sinal de Jonas é aquele sinal de quem diz assim, o que eu vejo é a morte, mas o que eu creio é na esperança. O que eu vejo é a morte, mas o que eu creio é na esperança. Vejo que até diante do túmulo, depois que o túmulo estava vazio, não é? Diz que Pedro entrou, foi correndo junto com João, o discípulo amado chegou primeiro, fica esperando Pedro, que é a voz da autoridade. Pedro entra, olha todas as coisas, vê os panos, João também entra e depois diz assim, ele viu e acreditou. Porque às vezes a gente pode ver muita coisa e não acreditar. Olha o que eles estão pedindo, um sinal. Sinal é uma coisa que você vê ou que você escuta, não é um sinal.
Porém, o que é que acontece? O importante não é só ver e acreditar. A gente lida com os sacramentos. O que é os sacramentos? São sinais eficazes da graça de Deus. É a água que é jogada na cabeça e a vida nova que nasce dentro do seu coração. É você que vê o pão sendo partido diante do altar e ouve as palavras da consagração e crê que ali está presente o Filho de Deus no seu corpo, na sua alma e na sua divindade, no seu sangue. Então você vê uma coisa, mas acredita em uma outra. Você recebe uma unção com óleo na fronte e diz: eu estou ungido no meu coração pelo Espírito. O sinal nos remete a uma outra realidade, né? Tá fazendo uma zoada imensa dentro de um ambiente, alguém faz assim, todo mundo sabe, é para fazer silêncio. O que é que eu vejo? Um dedo em cima de uma boca. E eu interpreto que aquele dedo em cima da boca significa silêncio. Tá jogando uma partida de voleibol, aí de repente tem aquele lá que é o juiz, não sei o que, ele faz isso aqui e todo mundo vê uma mão em cima da outra, mas interpreta. Sabe o que é que aquilo significa? Significa que aquilo é dar um tempo. Tem que se fazer uma pausa ali, o pessoal vai conversar, vai se rearranjar, não é? O tempo é concedido, o tempo é dado para depois, não é, continuarem a sua partida. A gente vê uma coisa, mas entende exatamente a outra. Então, Jesus realizou muitos sinais, e nós ouvimos na semana passada, realizou sinais em Cafarnaum, realizou sinais em Betsaida, mas o que é que não aconteceu? O que não aconteceu foi a conversão, a mudança da mentalidade, a mudança da vida e a mudança do coração. Então a gente está cheio de sinais aí de Deus, cheio de maravilhas de Deus ao lado da gente, só que a gente não está entendendo, a gente não está na mesma sintonia. O problema está ali na faixa. Antigamente, quando a gente usava o rádio, e o rádio tinha um botãozinho que a gente ia chegando para a sintonia, de repente começava um chiado. Você tinha que puxar devagarzinho e colocar na sintonia certa. Hoje em dia os rádios, que eram os rádios analógicos, agora tudo é digital, a gente põe lá. Aliás, hoje em dia eu acho que ninguém nem fala mais em rádio, né? Todo mundo ouve tudo pela internet, é tudo tão diferente. Mas o que? A gente precisava ajustar a sintonia, como até hoje também tem as várias faixas de sintonia, né? Para que o som e as imagens cheguem adequadamente, tem que ter uma programação. Então, quando falta a sintonia, a gente não é capaz de decodificar o sinal que está sendo usado para passar uma mensagem. Então, por isso Jesus diz, para essa geração aí que é adúltera, com a cabeça adulterada, não adianta ter os sinais, a pessoa não se convence, ou melhor, a pessoa não se converte. Então, depois Jesus, e outra coisa, o sinal de Jonas tem um outro detalhe. Qual é o sinal de Jonas? Jonas não chegou em Nínive para realizar curas, não multiplicou pão, nada disso. O sinal de Jonas foi a pregação. Ele pregou a conversão e eles escutaram. Assim também para nós, o sinal de Jonas significa esse sinal de crer, de conservar a esperança mesmo tendo tudo diante da morte, acreditar na ressurreição, mas é também o sinal da escuta. Eu comecei o vídeo de hoje falando pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos fazendo o sinal sobre a boca, não é, sobre a testa, etc. Talvez para falar do sinal de Jonas, esse sinal de ressurreição, talvez a gente aqui devesse também juntar o sinal da cruz nos ouvidos, porque é a capacidade de escuta, como acontece no dia do batismo da gente, o padre toca o dedo nos lábios, toca no ouvido, né? Faz a cruz sobre a boca da criança, lembrando nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o surdo ouvir, o mudo falar, conceda-te que tu possas escutar a sua palavra e proclamar o seu louvor para a glória de Deus Pai. Éfata, abre-te. Essa abertura que a gente precisa ter para compreender. Se você não se abre, você não escuta, não vê, não enxerga os sinais. Eles tinham visto já muita coisa, mas era uma geração adúltera, uma geração alterada, adulterada, uma geração fechada. Por isso não adiantava ter sinais. Jesus poderia fazer muitas coisas diante deles, mas eles, de partida, já tinham o coração fechado. Continuamos aqui, aí Jesus diz, no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. O que é que vai acontecer no dia do juízo? Nós já sabemos. Mateus, no capítulo 25, narra uma parábola que Jesus contou sobre o juízo final. Eu tinha fome, me deste de comer, tinha sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu estava doente, vocês cuidaram de mim, eu estava na prisão, vocês foram me visitar, eu era estrangeiro, vocês me acolheram.
No juízo final, a conversa vai ser sobre isso. Nós vamos ser colocados junto com os de Nínive, junto com a humanidade inteira. Mas só que nós já temos a vantagem de saber sobre o que é que vamos ser interrogados. E no dia de hoje eu posso escutar já essa palavra e tentar ver que forma de cuidado eu quero ter em relação a quem está do meu lado, de quem está na necessidade, de quem precisa de mim. Depois Jesus diz, né, no dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Então, escutar a sabedoria. Então, portanto, hoje, esses dois exemplos que Jesus dá, no exemplo de Jonas, no exemplo da rainha do sul que vem, é o exemplo de gente que se punha a escutar. Nínive escutou, a rainha do sul também escutou. E é interessante que são figuras de estrangeiros, porque Nínive pertencia à Síria, não era do povo de Israel. A rainha do sul também não pertence ao povo de Israel. Como ele está dizendo a esses aí que são do seu povo, os mestres da lei, os doutores, que gente que é estranha, está mais próxima do reino de Deus, não é? É interessante a gente ter essa capacidade de abertura, porque nem pode ser que na vida da gente nem sempre a gente vai ser aplaudido e acolhido por quem estiver perto da gente. Nem sempre a gente vai ser entendido pelos que são próximos, pelos que são compatriotas, pelos que têm o mesmo sangue, pelos que estão no mesmo grupo da gente. Essa abertura também que a gente tem que ter para ver que aqueles que nós reputamos os estranhos, pode ser que ali a gente encontre uma solidariedade, como Jesus em outros lugares encontrou uma abertura de coração, encontrou fé, não é? No centurião romano, que era estrangeiro, não era da terra de Israel, mas ali abriu o seu coração. Aquela mulher sírio-fenícia, que não pertencia ao povo de Israel, mas que se abriu, não é, para pedir uma cura e acreditou profundamente. Então tem certas categorias que não são aquelas que estão catalogadas dentro daqueles que podem ser reputados como os certinhos, mas que são modelos de todas as formas de vida, de fé e de esperança. Por outro lado, a primeira leitura de hoje é do livro do Êxodo, não é? E fala dessa a travessia do povo de Israel, não é? Vai passar pelo Mar Vermelho e o povo começa a ter medo e começa a reclamar com Moisés, dizendo: era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito, morrer lá, você tira a gente de lá para vir morrer aqui nesse lugar deserto, melhor seríamos ficar lá, agora vamos voltar para o Egito. Quer dizer, o povo que tem a possibilidade de salvar a sua vida, de transformar a sua vida, mas a gente fica sempre sonhando, achando que o passado era melhor. Gente, nós estamos vivendo, por mais dificuldade que seja esse nosso momento, mas esse é o melhor momento da nossa vida, porque esse é o nosso momento. É a nossa hora da história, e nessa hora da história Deus não nos abandona, Ele está do nosso lado. E o que a gente tem que fazer é ter essa capacidade de se abrir para perceber essa presença de Deus. E Deus diz através de Moisés a seu povo: continuem andando, olhando para frente. Continuem avançando. Não vamos ficar aqui chorando o passado e querendo voltar para fazer a experiência de escravidão. Não é? A experiência de ter a liberdade na própria mão dá trabalho, não é? Construir a sua vida, não é, com a liberdade. É muito bom ser criança, o pai e a mãe pagando as contas da gente, mas tem uma hora que a gente tem que suar para fazer o que é da gente, não é? Às vezes que a gente prefere ter umas certas formas de vida que dão mais segurança para a gente, que está tudo ali. Não, tem formas de vida que a gente precisa pagar o preço da liberdade. Não é tão simples assim, não. Então é da gente se empenhar, da gente buscar crescer todo dia. A liberdade tem um preço, não é? E tem momentos de crise, não é? Tem momento de confronto, mas é preciso a gente sempre saber que Deus não nos abandona, que Ele está com a gente, que Ele acompanha os nossos passos. E nessa certeza de que Deus acompanha os nossos passos é que eu quero invocar agora a bênção de Deus sobre você. E mesmo você que está chegando aqui agora, você vai poder voltar e assistir esse vídeo desde o início. Depois nós vamos salvá-lo aqui no Instagram, deixamos salvo aqui no Instagram. Depois vamos colocar na nossa página do Facebook. Obrigado porque quem vai lá e curte esses vídeos. Eu sei que tem gente que vê aqui, depois vai lá e curte no Facebook, curte na página do YouTube. Muito obrigado a você que está inscrito no nosso canal, você que está chegando, você que se tornou seguidor aqui
no nosso perfil do Instagram. Muito obrigado. A bênção de Deus para todos nós hoje. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Quero dar um abraço aqui para minha amiga que eu estou vendo chegando aqui agora, Nete Pereira. Nete, tudo bom contigo? Para Gilza Câmara, para quem mais aqui? Para Jaci, para Almir Alves, aí no São Benedito, para Elisa, aí em Santo Antônio, Sônia Mello, minha querida amiga de Conceição do Almeida, aí em Salvador, eu tive a alegria de assistir o seu matrimônio, para Vi, Luana, Lilia, um abraço para você, um abraço para Ana Maria dos Anjos, um abraço para Dilma e para André, viu, Ana? Um abraço para Ivone, minha amiga, colega de escola, para Maria Passos, um abraço para você, Maria Passos, eu não me falha a memória, em BH, Belo Horizonte. Um abraço para a Adriana, para a Thay Janaína, para minha irmã Gorete acompanhando aqui, né? A gente, Gorete e Fátima, estão esses dias do susto com o que aconteceu com a Mainha, estão aí mais perto, né? Eu agradeço essa presença amiga e fraterna do meu irmão, das minhas irmãs, os sobrinhos, toda a família aí, né? Unida, dando essa força para a mãe, assim, continua lá internada. A gente espera que hoje ou que saia da UTI, sim, porque voltou de novo para a UTI, né? Teve lá um outro probleminha, como eu disse, no sábado, ficou ainda até ontem, estava na UTI. Hoje deve ou sair da UTI e vai para casa, ou sai da UTI e vai para apartamento onde pode estar com alguém por perto. Não é Gorete, é minha irmã, meu irmão Zé Carlos, vamos lá, Dudu. Um abraço para o Ivo, para a Vani Brito, para a Edilene Borges, para a escritora de história, para a Dinéa Flores, Virtan, quem mais? Fafá Alves Moreira, Aline Cardoso, para João do Rosário, em Nazaré das Farinhas, Silvia Fernandes, Gil Camelo, Lani Nascimento aí em Ilhéus, Antônia Fonseca, Santo Antônio de Jesus, Everilda Menezes lá em Natal, um abraço grande. Antônia Fonseca aqui, eu já disse, Geralda Lima em São Felipe, Odaléa aqui na Suíça, Bia Cláudia lá em Belo Horizonte, Dayara na nossa querida Santo Antônio de Jesus, Leutz Martins, Leutz eu sei que é dos novatos chegado aqui, mas eu não sei bem de onde é ainda, Regina Alencar, um abraço, Lolo Xerri, Pedro Miguel, Rose Santos aí em Amargosa. Eu quero rezar, não é? Uma pessoa que está sempre aqui com a gente, está passando por uma hora assim difícil, também na família, Bom Conselho, Rezende, não é? Aí de Amargosa com a mãe adoentada, Varde, quero rezar por eles, pela família inteira, né? Porque às vezes no meio dessas agonias todas, uma família, a mãe internada na UTI e um filho morrendo num outro lugar aí, sem a família poder estar perto, né, acompanhando esses enlutados. São experiências realmente de dor, não é? Que se a gente não tiver esperança no coração, realmente a gente pode ter essa tendência de fraquejar em toda essa hora, em todas essas experiências. Quero também fazer aqui um abraço para a Dona Val, ela é aí da paróquia de Aratuípe, não sei bem se ela é de Maragogi-Pinho ou de Aratuípe mesmo. Então um abraço para ela, para Darcy Sampaio. Então eu gostaria de, agora que a gente já recebeu a bênção de Deus, rezar por cada um de nós, sobretudo por cada um que está passando problemas nesse momento difícil, né? Gente que está vivendo esse período de pandemia, tantas problemáticas, né? Dessa semana uma amiga minha aí, que era de Mutuípe, mas vivia em Valença, né, me falava e pedia oração pelo cunhado, cuja mãe também está doente, e às vezes sem esses contatos, sem essa consciência desses sofrimentos e ao mesmo tempo esse cinturão de solidariedade entre as pessoas sofridas e às vezes sofrendo no silêncio para não aumentar o sofrimento um do outro. Então quero rezar por essas pessoas. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. O Senhor é minha força e a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para minha libertação. Ele é o meu Deus e o louvarei, Deus de meu Pai o honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram.
Ó Senhor, o vosso braço é de uma força impenetrável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um dia abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã, uma feliz semana.